Olá, turma! Sejam bem-vindos novamente à nossa disciplina Produção de Recursos Didáticos para a Educação Digital. Hoje eu venho conversar com vocês sobre tecnologias e criatividade no design didático. Como a gente pode adotar tecnologias para potencializar a nossa intencionalidade na produção, no planejamento de cursos à distância. Vamos ver isso? Então vamos lá. O objetivo dessa semana é identificar o potencial das tecnologias digitais para impulsionar a criatividade na produção de cursos. Lembrando que a criatividade, ela pode, segundo Vygotsky, emergir também de momentos hostis, tá? Não apenas de momentos favoráveis. Criatividade é uma necessidade de mudança, certo? Então, essa necessidade de mudança pode, com algumas pessoas, emergir de um sofrimento, uma angústia. Você não se adapta mais àquela realidade, àquele fenômeno, você precisa buscar uma mudança e a criatividade pode vir daí. Só que aqui nós estamos considerando que a situação é favorável. Ou não aguentamos mais aulas expositivas, essencialmente expositivas, ou o mesmo formato padrão. Então, também nos traz angústia e aí a criatividade, ela emerge, tá? Ela emerge para a gente buscar a mudança, porque nos causa indignação aquele formato, tá? Gente, eu dei o exemplo da aula expositiva, mas a aula expositiva tem o seu lugar. O que a gente não pode fazer é adotar apenas um modelo, principalmente na atualidade, que nós temos tantas possibilidades de mídias, tecnologias, de metodologias, tá? Se nós temos diversidade, vamos estudar, vamos nos atualizar. E aí, os recursos didáticos disponíveis para o nosso uso, eles também vão acompanhando o avanço das tecnologias. Eles vão sendo otimizados, aperfeiçoados de acordo com a tecnologia. Essa imagem aqui tenta traduzir essa ideia do avanço da tecnologia. E vamos lá, hoje nós estamos, como esse último sujeito aqui, nas nuvens, por conta da mobilidade em qualquer espaço-tempo, então há ali potencial para trazer as tecnologias e as mídias para o nosso desenho didático com o avanço atual. Trago algumas imagens aqui para vocês. Essa primeira imagem eu gosto porque se nós pensarmos em uma educação à distância, ancorada no modelo tradicional, esse modelo aqui, que na verdade é presencial, nós sabemos disso, mas a pergunta faz sentido. Então, é isso, educação à distância? Pergunta de um sujeito, que pode ser aluno, que está lá no auditório gigantesco. Porque o professor, embora do presencial, está distante do aluno, mas uma sala superlotada, como se fosse uma palestra, uma conferência e uma aula essencialmente expositiva, torna distante o aluno, tá? E eu gosto de trazer essa imagem para a gente pensar que tipo de educação à distância a gente quer construir. Uma que seja distante do aluno ou uma que aproxime os sujeitos. E isso é possível fazer por meio das tecnologias, que é o tema da nossa aula. Nós temos uma imagem de um estudante aqui com multitelas. Esse é o perfil atual. Nosso também, não apenas dos mais jovens, estamos sempre plugados em várias telas ao mesmo tempo, não é isso? Então, é um problema, é um complicador, mas também pode ser uma possibilidade. Como é que nós vamos acionar esse potencial? Gente, preciso fazer um adendo aqui. É claro que nós sabemos que no nosso país nós temos um nível de exclusão digital ainda muito grande, tá? Entre os professores, inclusive. Mas há um perfil de aluno que vai buscar a educação à distância que tem acesso. Estou considerando esse perfil. Mas precisamos sim, nós já vimos isso em outras aulas, em outras disciplinas, falar e problematizar a questão da exclusão digital. E isso precisa ser considerado, tá? Na hora do planejamento. E a última imagem aqui embaixo, ela diz respeito sobre o avanço da tecnologia e também a influência dela na educação à distância. A educação à distância foi se alterando de acordo com as tecnologias e o avanço dessas tantas mídias. Então,
aqui, quais são os ambientes, os principais ambientes virtuais de aprendizagem? Nós temos o Canvas, que a Univesp usava em 2020, o ambiente Moodle, que é um ambiente voltado, que é um software livre, ele é aberto para poder fazer o desenvolvimento, customização para quem tem desenvolvedores, equipe de TI. Tá? É um ambiente muito utilizado nas universidades no Brasil e fora do Brasil, públicas e privadas. Eu utilizo muito o Moodle, faço gestão do Moodle na minha Secretaria de Educação, que eu trabalho com educação à distância lá, na formação dos professores e gestores, e também no ISERJ, onde eu ensino os alunos a editar o Moodle, criar mini cursos à distância e hospedar no Moodle. A Univesp está trabalhando agora com esse ambiente virtual que eu coloquei no centro, o Blackboard. Nós também utilizamos muito, durante a pandemia, o ensino remoto, o Google Sala de Aula, tá? Que não é um ambiente virtual que nós utilizávamos antes disso, para a educação à distância, pelo menos. E eu não tenho certeza se ainda está em continuidade esse ambiente virtual criado lá pelo pessoal da Unicamp, o Teleduc, mas também um ambiente voltado para instituições públicas, principalmente. E essas interfaces digitais que podem auxiliar no desenho didático dos cursos à distância? Vamos pensar. Para a aprendizagem colaborativa, nós temos fóruns de discussão, que vocês conhecem bem, grupos de discussão, listas, a agenda. A agenda você pode citar as pessoas e compartilhar agendas, o chat, murais virtuais, que eu vou mostrar daqui a pouco alguns interativos, lives, webconferências, tudo isso pode contribuir para a aprendizagem colaborativa. Já a sistematização dos estudos, quais mídias que podem colaborar, quais interfaces digitais podem colaborar. Mapas conceituais, vou mostrar um também, diagramas, quizzes, quadrinhos, gamificação, nuvem de palavras, essas estratégias, essas interfaces podem auxiliar o estudo mais imersivo. E aí, outras interfaces. Para a autoria, para os alunos trabalharem com a autoria, documentos online, planilhas, apresentações online, editores de imagens, editores de vídeos, editores de som, para produzir as suas próprias mídias. E nas mídias sociais, que podem ser para divulgação ou para continuidade das aulas, nós temos as redes sociais, os blogs. Aliás, os blogs, se nós propuséssemos aos alunos para produzir blogs, poderia entrar aqui no escopo da autoria, não é isso? Vamos pensar na carga cognitiva das mídias mais adotadas. As mídias no curso à distância precisam ser pensadas para integrar processos. Elas não podem ser acessórias, elas não podem ser superficiais, elas não podem ser só um enfeite. Não, elas precisam ser relevantes, elas precisam completar a mensagem, porque elas têm mensagem, muito conteúdo. Então, elas têm que estar articuladas com o objetivo, com o conteúdo, com o que está escrito ali, para completar uma ideia. E a integração desses dois recursos, mídias e escrita, por exemplo, algum elemento gráfico, aciona melhor a atenção do aluno, capta melhor a atenção do aluno, atinge e vincula melhor a compreensão dele. Aí a Filatro, que eu sempre trago para vocês como uma referência importante para a gente, ela vai sinalizar que elementos apresentados de maneira simultânea são mais facilmente integrados do que se apresentados de forma sequencial. Tá? Aqui nessa imagem, vocês já viram essa imagem na disciplina Desafios da Educação Digital? A equipe de DI daqui da Univesp organizou a distribuição das aulas com esse elemento gráfico. Olha como fica claro, coerente para a gente, como a disciplina está organizada, como a disciplina vai ser apresentada e implementada para todos nós. Então, olha a importância das imagens, a organização, o layout, para a nossa compreensão e captação da atenção, como fica muito mais interessante se fosse texto corrido, não fica?
Então, é importante a gente observar isso. Aí eu trago aqui para vocês alguns exemplos de atividades que nós usamos mídias e tecnologias para potencializar o design didático, tá? Esse aqui foi um mural virtual, Padlet, que eu construí numa disciplina daqui da Univesp Gestão Escolar em 2020, para os alunos publicarem ali uma avaliação da disciplina. No final da disciplina, eu queria saber, ter um feedback dos alunos em relação o que eles acharam, como eles foram afetados por aquele conteúdo, aquelas escolhas que eu fiz. Então, era um feedback para mim. Mas, olha, como a gente foi colocando aqui as postagens deles nesse mural virtual. É o Padlet, vale muito a pena, gente. A gente pode usar de forma gratuita, acho que tem direito, não sei se é 3 Padlets gratuito ou 5. Depois vocês dão uma olhadinha lá, tá? Que agora estou em dúvida. Uma outra interface muito interessante que eu já utilizei em um curso de formação de gestores lá em Caxias foi a nuvem de palavras. Olha como fica bacana, olha como essa nuvem de palavras, esse aqui foram os gestores, tá? Lá na SME de Caxias, eu usei o Mentimeter. Não sei se vocês conhecem, vale muito a pena trabalhar com Mentimeter no presencial, na educação à distância. Tem estratégias muito interessantes. Busquem no YouTube depois tutoriais para aprender a usar. Não tem só nuvem de palavras, não, é porque a nuvem de palavras foi a que eu utilizei aqui. Então, a pergunta que eu fiz para os gestores é: o que devemos considerar para destinar bem o recurso do Fundeb? Porque no curso de gestores, e a gente estava falando de financiamento da educação, era um bloco sobre isso. Ao invés de eles apenas, toda hora, participar de fórum de discussão, sempre as mesmas interfaces, você vai quebrando, entendeu? Você vai trazendo outros elementos lúdicos também. Olha como fica interessante, que eles querem participar, eles querem aderir. Aqui tem um universo grande de respostas e as palavras que têm mais recorrência ficam maiores. Então, responsabilidade, valorização, qualidade, transparência, planejamento, são as palavras que saltam aos olhos, que apareceram mais vezes do grupo de gestores lá da minha rede municipal. Aqui eu tenho um link, deixei para vocês no Mentimeter, caso vocês queiram acessar depois. E aí, mais um mural virtual, mas esse mural virtual ele tá convergindo com duas tecnologias, duas interfaces. A interface mural virtual e o mapa conceitual. O mapa conceitual é uma estratégia, aqui os alunos lá do ISERJ, do curso de pedagogia que eu atuo, fizeram mapas conceituais em cima de um texto sobre letramento digital. É uma disciplina de tecnologias digitais que eu também atuo lá no ISERJ. E aí eu pedi esse mapa conceitual, coloquei tutoriais para eles, expliquei bastante. Muitos alunos nunca tinham feito o mapa conceitual e alguns relatos que eu recebi depois professora, eu gostei, eu agora vou apresentar seminários de outros professores utilizando mapa conceitual e agora também consigo ler os textos e elencar os temas principais, como eles estão hierarquizados e quais são os secundários terciários, graças a essa atividade. Nós temos diversos sites que podem auxiliar na construção de mapas conceituais. É uma interface muito interessante que auxilia o aluno a fazer uma leitura mais profunda do texto e também destacar os pontos principais e os elementos secundários e terciários. Isso organiza melhor o pensamento deles e os estudos. Então, aqui eu tenho a convergência de duas interfaces, o mapa conceitual e o produto desse mapa conceitual, eles hospedaram, publicaram aqui no mural virtual, tá? Então, pessoal, essas são algumas sugestões que eu trouxe para vocês de tecnologias e interfaces digitais para a educação à distância. Novamente, trago aqui nossa referência, professor André Filatro, mais algumas ações que eu trago como exemplo para vocês são de atividades que eu fui fazendo nos lugares que eu trabalho. Isso faz parte da minha prática. Eu acredito, não estou apenas falando para vocês, eu acredito e coloco em prática. Espero que vocês façam isso também nas suas aulas e produções do presencial e da educação à distância. A gente se vê na próxima aula.